Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Foi no dia 8 de maio de 2025 que milhões de pessoas, católicos e não só, carentes e não só, ouviram as palavras ditas de uma varanda que fica na história da humanidade e dito em latim, Annuncio vobis, Gaudium magnum, habemus papam. Mas quem é este homem que vai liderar a Igreja Católica? Quem é este homem que vai estar a trazer os desígnios e os destinos de todo um povo que crê na morte e ressurreição de Jesus e não só? A pergunta que temos que fazer, porque sempre que aparece um novo líder da Igreja Católica é colocado em cima da mesa. Vamos ver uma igreja que vai ser adaptada à estrutura da realidade, ou vamos ver uma igreja que vai assumir que tem uma mensagem que é eterna? Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E porquê é que é importante sabermos quem é o novo Papa? É porque estamos num mundo de desafios, em plena convulsão. Um mundo onde o relativismo está a ganhar cada vez mais terreno, ou pelo menos estava a ganhar cada vez mais terreno, onde a vida humana, por exemplo, nos conflitos, depende muito da localização geográfica dessa vida, porque vemos que algumas vidas têm valor e outras nem tanto assim, tudo depende da fronteira do país onde elas estão. E o que dizer, obviamente, daquilo que é a postura do novo Papa? É um Papa que vai construir pontes ou diálogos, ou é um Papa que, tal como Jesus Cristo, resolveu partir as mesas dos cambistas? Pergunto eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o padre Gonçalo Porto Carrero de Almada. Muito boa noite. É sempre um gosto estar aqui consigo e claro, senhor padre, também o facto de estarmos nesta fase nova da Igreja Católica acaba por ser, de alguma forma, relevante tentar conhecer quem é Leão XIV e que mensagem é que ele pode trazer. O lema, creio eu e creio não estar equivocado, diz que muitos são um só no único. E isto vai marcar o papado de Leão XIV. Mas a grande questão é que Papa é que Deus deu à Igreja? Muito obrigado, é também um gosto estar aqui. E de facto, sim, estamos a inaugurar o novo pontificado. Cumpriu-se aquele dito romano que quem entra Papa no conclave sai cardeal e quem nele entrou cardeal saiu Papa. Havia de facto várias apostas, por assim dizer, de candidatos mais ou menos prováveis e aquele que foi eleito de facto não era dos mais esperados, mas enfim, eu creio que foi isso mesmo, foi o Espírito Santo que indicou aquele que agora melhor podia guiar os destinos da Igreja. Vou contar um pequeno episódio que acho que é significativo. Antes de ser bispo, o atual Papa foi o superior-geral da sua ordem, a Ordem dos Agostinhos. E, como tal, esteve várias vezes em Buenos Aires, onde era cardeal Jorge Mário Bergoglio, que viria a ser o Papa Francisco. Curiosamente, parece que nessas conversações as coisas nem sempre correram muito bem. Enfim, não sei exatamente do que é que se tratava, mas houve ali alguma disparidade de critérios. A tal ponto que,
quando o cardeal Bergoglio foi eleito como sucessor de Bento XVI, o Papa Francisco, o atual Papa comentou para aqueles que tinha à sua volta: isto é uma ótima notícia porque assim nunca serei bispo. E esperava que, de fato, tendo em conta que tinha havido aquelas desinteligências, digamos, que isso o afastava. Depois, quando ele terminou o mandato como superior-geral dos Agostinhos, convidou o Papa Francisco, entretanto eleito, para que fosse presidir ao capítulo-geral, é o nome que se dá a essa reunião, que foi eleito o sucessor do atual Papa à frente dos Agostinhos, e o Papa Francisco disse: ora, agora que deixou este cargo de grande responsabilidade, aproveite para descansar. Não é? O que é certo é que não descansou muito, porque meses depois o Papa o chamou para o fazer bispo no Peru, onde já tinha sido missionário durante muitos anos. Eu acho que é interessante este episódio, porquê? Porque revela que é bom que na Igreja haja diferenças, mas é bom também que haja essa unidade. Não é? O próprio Papa Francisco chamou para o ajudar no governo da Igreja Mundial, até num cargo de grandíssima importância, como é o prefeito dos bispos, uma pessoa que ele sabia que nem sempre coincidia com ele em todos os pontos de vista, mas que era uma pessoa muito válida, que era uma pessoa com muita experiência de terreno, aliás, uma experiência também muito completa, porque sendo originário dos Estados Unidos da América, viveu no Peru muitos anos e foi bispo do Peru também, portanto são duas realidades muito diferentes, que ele conhece bem. E depois também, como superior-geral da sua ordem, teve que andar um pouco pelo mundo inteiro para conhecer os problemas dos agostinhos e como é que estavam inseridos nos diferentes meios eclesiásticos e como é que realizavam o seu apostolado específico. Por isso eu acho que é sempre muito enriquecedor que há algo comum entre todos os papas, que é, como muito bem disse, a tradição, a fé, né? Essa mantém-se obviamente inalterada, mas também cada um contribui com aquilo que é a sua experiência, com aquilo que é a sua sensibilidade. Mas, Sr. Padre, há quem diga que, de alguma forma, a Igreja, não digo a Igreja, mas a Igreja olhou para a sociedade e viu uma época pós-cristã, ou seja, em que a sociedade já não crescia com aquela base cristã, e então faz-se o Concílio Vaticano II, e há quem diga que esse concílio não criou um cisma, mas criou alguma divisão dentro da própria Igreja. Talvez. Costuma-se dizer que os concílios têm três momentos: o momento dos homens, o momento do demónio e o momento de Deus. Não é? De facto, todos os concílios são um momento de reencontro de toda a Igreja, mas onde também às vezes se agudizam as tensões. Talvez em relação ao Vaticano II não tenha sido tanto o próprio concílio como o pós-concílio. O pós-concílio é que agudizou essas diferenças, que alguns designam, não é? Uma ala mais progressista, uma ala mais conservadora. Enfim, não sei se a terminologia, por ser excessivamente política, é a mais adequada, mas sim, pontos de vista algo diferentes, não é? Mas, enfim, eu acho que o importante é aquilo que nos une, e aquilo que nos une é a mensagem de Cristo, é a mensagem do Evangelho. Mas lá está, esse é que é o grande desafio, porque a mensagem é eterna. Eu creio que, inclusive, existe um versículo que diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre, exatamente. E logo, qual é o desafio para a Igreja e qual é o desafio, por exemplo, para as comunidades cristãs, de entender que sim, a nossa realidade do dia-a-dia se transforma, mas a mensagem que nós temos é uma mensagem que está encapsulada em todos os tempos. Exato. Há uma pequena parábola, digamos, que é um pouco mais que um versículo, salvo erro, no capítulo 13º do Evangelho segundo São Mateus, que é muito interessante. O Nosso Senhor diz: o escriba instruído nas coisas de Deus é como o pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E eu acho que é uma visão muito completa, porque nem podemos dizer que tudo o que é velho é que é bom e tudo o que é novo é mau, nem o contrário, que tudo o que é novo é bom e tudo o que é velho é mau. Não é? Há coisas antigas que são de preservar, que são de manter, que são um tesouro, uma riqueza da nossa tradição, e há também abertura a coisas novas que podem também ajudar a valorizar esse depósito. Claro que é preciso alguma sabedoria, alguma prudência para distinguir, destrinçar
essas coisas, mas esse é o caminho da Igreja. Mas de alguma forma, Sr. Padre, considera que, por exemplo, o pontificado de João Paulo II e Bento XVI foi mais ligado à praxis da fé, e depois com o Papa Francisco há de facto esse, e mais uma vez estamos a usar a palavra com o devido respeito. Sim. E com a devida generalização. O Papa Francisco terá sido um pouco mais progressista? Talvez, quer dizer, creio que João Paulo II, São João Paulo II e também Bento XVI, talvez precisamente por isso, sobretudo Bento XVI, teve uma grande preocupação em recordar o que é a doutrina cristã, e por isso a ele se deve, primeiro como o prefeito da doutrina da fé em tempos de São João Paulo II e depois como Romano Pontífice também, o Catecismo da Igreja Católica, que é de facto uma obra fantástica, porque é um compêndio atualizado de tudo aquilo que um cristão deve crer. Eu acho que é uma resposta fantástica para os nossos tempos, não é? A fé não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é a minha opinião, não é o meu modo de pensar, nem sequer é a moda que agora possa estar mais em voga no nosso país ou noutros países. Não, a fé é algo objetivo, pode ser determinado, e que deve ser vivido em todos os lugares e em todos os tempos, não é? É que de alguma forma, e porque às vezes ouvimos cristãos, e acredito que sinceros, católicos sinceros, a pedir para a Igreja vá adaptar a sua mensagem ou renovar a sua mensagem, mas quando eu ouço isso, eu vejo logo um paradoxo, não é? Porque, efetivamente, se a Igreja adaptar a sua mensagem aos tempos de hoje, a Igreja vai ser uma Igreja relativista também. Claro, exatamente. E uma Igreja mundana. Não, a Igreja não tem que ser como o mundo, não é? A Igreja tem que salvar o mundo, mas não tem que ser mundana, não é? E isso é muito importante, estar no mundo sem ser mundano, não é? Ao fim e ao cabo, é o exemplo de Cristo, não é? Cristo foi sinal de contradição. Não é? Quem adapta os programas políticos é os partidos, por exemplo. A Igreja não é propriamente um partido político. Exatamente. E por isso mesmo também há questões políticas que a Igreja deixa à liberdade dos povos, que determinem como quiserem ser julgados. Agora, há princípios que não são princípios políticos e esses princípios devem ser mantidos em qualquer tempo. E aquilo que o Sr. Padre vê em a Leão XIV é a possibilidade de um maior equilíbrio, ou seja, de uma ponderação em relação àquilo que é a base da doutrina cristã? Creio que sim. Eu creio que o Papa Francisco tinha um estilo que eu diria muito missionário, digamos, não é? Portanto, uma pessoa sem dúvida com enormes capacidades, com grande rasgo, que teve esse mérito de abrir a Igreja, por assim dizer, a todos, mas eu acho que faltava o que agora o Papa Leão XIV pode oferecer, que é uma proposta mais construtiva e mais próxima daquilo que é a doutrina e a tradição da Igreja em relação ao modo como todos podem caber dentro da Igreja, não é? Como alguém dizia, não é? Na Igreja que de facto cabem todos, mas não tudo, não é? E é preciso distinguir, é preciso discriminar. Aliás, o Papa Francisco, de alguma forma, também dizia isto quando comparava a Igreja a um hospital de campanha, não é? O hospital tem que acolher a todos, não é? Como é evidente. Mas as pessoas não vão ao hospital para estar no hospital, vão ao hospital para ser curados, não é? Vão ser para ser tratados, não é? Cada um tem que reconhecer as suas próprias limitações, e todos as temos, não há ninguém que possa presumir de não precisar de conversão, e temos que estar acessíveis para que nos digam qual o caminho que devemos percorrer e nos conformarmos cada vez mais com a imagem de Cristo. Entretanto, existem, de facto, alguns desafios, mas que, durante o pontificado do Papa Francisco, por assim dizer, a lei dizia uma coisa, mas na prática havia alguma margem de manobra, e desculpa a expressão, e algumas das preocupações que, por exemplo, ocorre a alguns cristãos em relação ao matrimónio não ser dissolúvel, outro é em relação à comparação do matrimónio entre homem e mulher e casais do mesmo sexo. Como é que devemos lidar com isso? Exatamente.
Eu acho que a caridade deve ser vivida na verdade, não é? Aliás, é São Paulo quem o diz, não é? Portanto, devemos ter sempre esta capacidade de dizer a verdade, mas de uma forma que não afaste as pessoas, que não as leve a fugir da igreja ou a pensar que não são amadas por Deus. Porque Deus ama a todos, não é? Mas Deus também nos indica o caminho que devemos percorrer para nos tornarmos dignos desse amor e para ele podermos crescer em identificação com ele, até quando possamos dar o salto, não é, para a vida eterna. Eu acho que pode ter havido, não tanto talvez no discurso do Papa Francisco, mas mais na sua interpretação, alguma ambiguidade, não é? E, portanto, uma coisa ambígua é uma coisa que pode ser interpretada de uma forma ou de outra, e porventura isso aconteceu, não é? O Papa Francisco nunca equiparou o casamento entre homem e mulher e uma união entre pessoas do mesmo sexo, ou o Papa Francisco nunca pôs em causa a indissolubilidade matrimonial, não é? É verdade que permitiu que também... Algumas bênçãos pudessem ser dadas a famílias e casais que não aqueles tradicionais. Mas sabe que o Papa Francisco, e nesse aspecto há ali uma pequena contradição, porque ele aprovou um texto anterior, do anterior cardeal prefeito da doutrina da fé, o cardeal Adária, por sinal jesuíta como ele, que dizia que não se podiam dar bênçãos a esse tipo de uniões. Depois é que veio um novo prefeito e que fez um texto que ainda hoje me parece teológica e canonicamente muito insuficiente, a dizer que, enfim, talvez em algumas circunstâncias essas pessoas, não enquanto união, mas enquanto pessoas, poderiam-se pedir à Igreja uma ajuda ou uma oração, enfim. Mas é um documento que acho eu que terá que ser revisto, para não entrar em contradição com o anterior, e também porque houve muitos episcopados, nomeadamente em África, que disseram logo de entrada que não aceitavam aquele texto e que não fariam isso. Eu não acho que a Igreja tem que ser um farol claro, com uma luz clara e não com uma luz difusa, que não nos apercebemos bem. Claro, sim, sem dúvida, sem dúvida. E sabe que não devemos ter medo de dizer a verdade. Não há muito tempo aconteceu uma situação curiosa que para mim foi muito instrutiva, porque apareceu-me um recasado, como agora se chama, não é? E disse, eu ouvi dizer que o Papa Francisco tinha dito que as pessoas que estão nas mesmas circunstâncias do que eu podem comungar. Eu disse, não, o Papa Francisco não disse isso. Pode haver pessoas nessas circunstâncias que possam comungar, mas não é uma regra geral, nem tem aplicação imediata, não é? Então como é que eu sei se posso ou não posso? Não sei, tenho que saber o seu caso, em função de saber o seu caso já posso ver se há alguma possibilidade ou não. Então, pronto, a pessoa lá expôs o caso, eu disse, muito bem, pois, então eu vou pensar nisso, depois já lhe digo qualquer coisa. E passado uma semana, já voltámos a encontrar, ele perguntou se eu tinha pensado no caso dele, disse que sim, senhor, tinha estudado o caso, e perguntou qual era a minha opinião, e disse, olha, tudo me leva a crer que o seu primeiro casamento é válido, portanto não me parece que esta segunda união possa ser legitimada, portanto eu acho que não deve comungar, não é? E, para a minha surpresa, a pessoa disse, pois eu também acho isso. Ou seja, eu pensei, se calhar vai-se zangar, ou vai-se aborrecer, ou se calhar vai procurar um padre que diga outra coisa, que talvez não seja preciso procurar muito. Uma segunda opinião. Uma segunda opinião, exatamente. O que é que isso quer dizer? As pessoas têm consciência, as pessoas sabem o que é que está bem e o que é que está mal, não é? E o padre não é um comerciante. Eu não estou aqui para dizer às pessoas o que elas querem ouvir, não é? O padre é um médico. Não é? Sim, também não está a passar nenhuma sentença nada, e a condenar aquelas aquelas não, pessoas. E com certeza que mesmo nessa circunstância pode ter uma vida cristã, e é muito bom que reze, é muito bom que faça o bem, que viva a caridade e tal. Está, por enquanto, numa situação que objetivamente impede de comungar. Sim, mas pode um dia ultrapassar essa situação e trabalhar. Uma outra questão era também a ordenação sacerdotal de mulheres. João Paulo II tinha declarado um caráter definitivo a isso. Entretanto, o Papa Francisco, creio que tinha chamado uma mulher, ou ordenado uma mulher para um dicastério. E agora Leão XIV faz exatamente isso, creio que com a irmã Tiziana
Ana Merletti, na Coreia, nomeia uma secretária para um dicastério importante. O que é que isto pode dizer? Muito bem, então há aí uma pontualização que é necessário fazer. Sim, que claro, é que claro. João Paulo II, o que declarou, e isso sim com caráter definitivo, que as mulheres não podem, na Igreja Católica, aceder ao presbiterado nem ao episcopado. Portanto, isso é um assunto que está decidido e que está encerrado. Em relação ao diaconato, não disse nada. Por isso, o Papa Francisco admitiu essa possibilidade. O que acontece? Nunca a declarou, e de facto houve vários grupos de estudo e tal, enfim, até porque aparece na Carta dos Hebreus uma diaconisa, não é? Mas a palavra diaconisa não é utilizada nesse texto bíblico no sentido de um ministério ordenado, mas sim de uma pessoa que serve. Diaconisa quer dizer aquela que serve, não é? Como se eu disser que há ali uma senhora que ajuda naquela capela, poderia dizer que ela é a diaconisa dessa capela, na medida em que serve nessa capela, ajuda nessa capela, não é? Por isso, a Igreja chegou à conclusão de que não se pode dizer que em 2000 anos de cristianismo alguma vez tenha havido mulheres ordenadas, não é? Por outro lado, também eu acho que é importante não clericalizarmos a mulher, não é? Ou seja, a promoção da mulher na Igreja pode e deve ser feita, mas não pela via da clericalização, não é? Mas sim pela via de... Claro, mas eu peço desculpa, só porque aqui entra, por assim dizer, em contradição com outros textos, onde dizem que para ser prefeito da Curia Romana é preciso ordenação sacerdotal ou episcopal, não é? Exatamente. Então... Sim, esse é um tema que está em aberto, de facto, Porquê? Porque os cardeais prefeitos dos diferentes dicastérios colaboram com o Papa no seu munus, não é? E, portanto, supõe-se isso mesmo, não é? É uma questão que, do ponto de vista eclesiológico, está em mais uma vez, nada aqui significa menorizar o papel da mulher no cristianismo, antes pelo contrário. Se há cristianismo na Europa, ainda há pouco falávamos sobre isso, entrou através de uma mulher, Lídia, no norte da Grécia. Mas a questão é que o texto escrito de uma forma e práticas que sejam relativamente diferentes ou diametralmente opostas afetam a doutrina da fé. Sim, repare que, por exemplo, na Igreja Anglicana, não é? Quando admitiram mulheres, não é? Houve um grande êxodo de anglicanos que pediram para ser recebidos na Igreja Católica. Ou seja, não se revêem naquela Igreja que já não é fiel à sua origem, que já não é fiel aos seus princípios. E, portanto, entendem que isso é uma traição, de algum modo, ao seu próprio credo. Eu acho que, enfim, tendo em conta este precedente e outros, não é? Nós podemos e devemos pensar que o importante não é mudar a fé, o importante é mudarmos nós para viver a fé. Sim, isso é verdade. Mas isto parece, talvez pelo facto de eu ler a Bíblia e ser cristão, parece uma verdade lá para ali, que a mim não me surpreende. Surpreende-me é que surpreenda a outras pessoas, que achem que Deus é que se vai adaptar à minha realidade. Claro, exatamente. Eu acho que temos que ter essa atitude, não é? Ou seja, nós estamos aqui para servir, não é? E a Igreja é de Cristo, não nossa, não é? Quer dizer, não podemos pensar que a Igreja é uma sociedade de pessoas que decidem os seus estatutos de braço no ar, não é? Deixe-me colocar aqui em cima da mesa também algumas afirmações de pessoas importantes dentro da própria Igreja e que utilizam, por vezes, expressões que não seriam, ou que são surpreendentes o facto de estarem juntas. Há uma tentativa de utilizar modelos marxistas para a Igreja. Isso nota-se, vê-se, é possível, é uma comparação que se pode fazer. Claro. Sabe que o Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal prefeito da doutrina da fé, escreveu 2 instruções sobre a teologia da libertação. A teologia da libertação é isso mesmo, é uma tentativa de leitura marxista do Evangelho. Não é? Aliás, até, como sabe, no Antigo Testamento, de facto, a história do povo de Deus é a história de um povo concreto que tem que lutar contra aqueles que o oprimem, nomeadamente os egípcios, os amonitas, etc.
E há uma certa tentativa de fazer a Igreja algo semelhante também. Ou seja, um povo que luta contra a injustiça, ou um povo que luta contra a opressão, ou contra... Com certeza que na Igreja sempre teve presente esse desejo de lutar pela justiça, mas a Igreja não é uma fórmula política de libertação de nenhum povo. A Igreja é o caminho de salvação para chegar a Deus. E quais crê que seriam os desafios principais agora para Leão XIV? Creio que é o que ele próprio tem vindo a dizer, não é? Eu acho que é um Papa que faz pontes, eu acho que isso é muito interessante. Ou seja, que não vai partir as mesas dos cambistas, pelo menos para já. Pelo menos para já, exatamente. Eu acho que é importante, de facto, talvez na etapa final do pontificado de Francisco havia um clima eventualmente muito beligerante dentro da própria Igreja, não é? Eu creio que a eleição de um cardeal que faz ponte entre todos os setores da Igreja ajudará a descomprimir essa tensão e a criar um ambiente mais eclesial, não é? E, portanto, mais de diálogo e de união do que aquele que porventura havia, ou aquele que porventura poderia haver se tivesse sido escolhido um cardeal mais conotado com alguma das tendências que estavam presentes, não é, no conclave. Por isso acho que foi uma escolha muito razoável, muito serena e de alguém que vai conseguir juntar a todos, não é, no caminho que é o caminho da evangelização. Numa fase em que todos tentam politizar tudo, logo numa primeira análise, ouvimos na televisão comentadores, sim senhora, o Papa é americano, não é? Numa fase em que está Donald Trump à frente da Casa Branca, mas fizeram logo questão de dizer que era um Papa anti-Trump. É confortável também para a Igreja ter o seu líder a ser instrumentalizado dentro daquilo que é, de facto, o cenário atual? Bom, repare, quer dizer, este presidente tem com certeza aspectos menos positivos, tem também alguns positivos, de facto é um presidente que é claramente a favor da vida. O anterior era católico, o Joe Biden, não é? Mas era a favor do aborto e promoveu o aborto nos Estados Unidos da América, não é? Até o seu anterior bispo, que ele tinha proibido a comunhão, precisamente por essa contradição entre a sua fé católica e, por outro lado, essa prática política, quando estão em causa vidas humanas, não é? Mais de pessoas inocentes. E, provavelmente não há presidentes dos Estados Unidos da América que sejam ideais, não é? Entre um e outro, olha que... Sim, mas utilizar a figura do Papa neste discurso político em contraponto de um presidente que eventualmente aquele comentador ou comentadora não gostava, é de facto usurpar uma figura que de todo não deveria ser utilizada nesse contexto. Claro, exatamente, sim, eu acho que é pouco elegante, digamos, não é? Querer pôr o Papa, não é, como um inimigo, não é, de Trump. Haverá coisas, com certeza, que o Papa, como qualquer outra pessoa norte-americana, uma vez que essa é a sua nacionalidade de origem, pode concordar e pode discordar, não é? E também haverá, com certeza, outras coisas com as quais concorda e que admite, claro. Não é? Quer dizer... Por outro lado, um Papa que olha para a Igreja e vê que a doutrina da fé precisa de ser cimentada, sim, ou que a Igreja necessita voltar à praxis que está, de facto, em consonância com a mesma, será um Papa que depois consegue ter tempo para mediar conflitos, para falar com os responsáveis de determinadas nações e determinadas estruturas extra-nações para encontrar essa paz? Pode ser que sim. João Paulo II, como sabe, fez um trabalho fantástico do ponto de vista da reafirmação dos princípios da nossa fé e, ao mesmo tempo, ajudou a resolver muitos conflitos. Havia um conflito entre a Argentina e o Chile, a propósito do canal de Beagle, salvo erro, não é? No sul do continente americano. E, sobretudo, enfim, foi o grande pioneiro da queda do Muro de Berlim e da libertação de toda a Europa do Leste. De facto, ser polaco, exatamente, se calhar pode ter tido aqui alguma... Exatamente.
E talvez também por isso foi vítima de um atentado que apontou termo à sua vida. Felizmente Nossa Senhora de Fátima o salvou e por isso ainda pôs mais uns quantos anos à frente da Igreja Católica. O Papa tem, de facto, esse protagonismo internacional e, portanto, é normal que as potências olhem para ele como um árbitro justo para uma questão que entre si não conseguem resolver. E eu gostaria mesmo que pudesse ser o Papa a fazer uma mediação na guerra da Ucrânia com a Rússia ou até faixa de Gaza e Israel. Onde ele já tem tido algumas afirmações, de facto, que devem fazer as partes pensar. Por outro lado, se a orientação do Papa for para uma igreja que olha sempre para os seus contextos nacionais, não correríamos o risco de ter uma igreja que é uma igreja dispersa e uma igreja, então, adaptada ao contexto de cada país e não a igreja com uma mensagem universal? A mensagem é universal, obviamente, mas também é verdade que a mensagem universal deve ser vivida de acordo com a cultura de cada povo, pelo menos naquilo que essa cultura não contradiz essa mensagem, não é? E nesse aspecto o cristianismo na Europa há de ser um cristianismo europeu, como o cristianismo na Ásia há de ser um cristianismo asiático, não é? É importante também distinguir aquilo que é próprio da mensagem cristã daquilo que é próprio da cultura que veicula essa mensagem, não é? Por isso mesmo é importante que os missionários, por exemplo, que vão levar a fé a outros contextos culturais, embora eles próprios tenham a sua própria matriz cultural, não imponham aquilo que é a sua cultura, mas respeitem a cultura do país, não é? E acrescentem a mais-valia da mensagem. Olha, isso é um desafio, porque se voltarmos à Igreja Anglicana, o cisma recente na Igreja Anglicana acontece precisamente por causa disso, sem dúvida, em que há uma adaptação da Igreja, então cada um se adapta ao contexto onde está, e houve uma divisão, cisma. Exatamente. É interessante este aspecto, eu até acho que é curioso nós pensarmos, por exemplo, houve um bispo inglês de Lisboa, não é? Um dos cruzados, na altura dos cruzados, não é? Como é que nós hoje aceitaríamos, por exemplo, um bispo não português em Portugal? Se calhar não aceitávamos bem, não é? Claro que é evidente que o bispo tem que conhecer bem a cultura da diocese onde... Nós temos um Papa que estava no Peru, não é? Exato, exatamente. E é o bispo de Roma. É o bispo de Roma agora. Não é italiano, o Papa estava no Peru, americano no Peru. Exatamente. Eu acho que era interessante esse aspecto, ou seja, embora eu compreenda que o episcopado deva proceder, pelo menos na sua grande maioria, do clero local, mas também não deveríamos fechar os olhos a essa possibilidade, não é? Aliás, até porque isso hoje em dia é cada vez mais frequente. Se calhar temos uma multinacional que tem em Portugal ou que tem em Espanha um chefe que não é desse país, que é de outro país e que é bem aceito e que é bem reconhecido pelo seu mérito e pelas suas capacidades. Não é? Muito bem. A mim não me chocaria que houvesse o bispo de Beja ou o bispo de Porto Alegre, não é? Fosse um austríaco, ou fosse um francês, ou fosse um guineense. Porque não é? Pois, na realidade... Porque é que a importância que é? Porque a Igreja é católica. A católica quer dizer isso, que é universal, não é? Portanto, sim, desde que respeitasse claro. A doutrina da fé. Mas, e porque falou há pouco daquilo que são de um presidente pró-vida e daqueles que são pró-vida, muito recentemente nós assistimos a viver este relativismo na nossa sociedade, onde um empresário com uma dimensão internacional, não é? Miguel Milhão, que é o CEO e fundador da Prozis, lança e paga do dinheiro dele um anúncio Obrigado Mãe, que rapidamente foi um anúncio que foi conotado como sendo um anúncio anti-aborto, não é? Um anúncio de agradecimento à mãe considerado anti-aborto, e criou um barulho de fundo, e continua a criar um barulho de fundo na nossa sociedade, onde inclusive alguns apelam à não aquisição de produtos da marca Prozis. Sim, acho que há aí uma certa intolerância, há um certo fanatismo, há um certo histerismo por parte dessas reações mais violentas. No fundo, são pessoas que não sabem conviver com a diferença, não são capazes de aceitar aquilo que é uma participação perfeitamente legítima de um cidadão que quer manifestar a sua gratidão à sua mãe, até porque, no caso dele, a possibilidade do aborto chegou a existir.
Há casos semelhantes, talvez não tenham causado tanta polémica, mas todos nós ouvimos falar do Cristiano Ronaldo, não é? Como Exatamente. a mãe também chegou a pensar e foi aconselhada nesse sentido, coisa que ela felizmente nunca quis nem nunca aceitou, e o filho tem imenso orgulho na mãe, porque graças a Deus respeitou a sua vida e graças a isso também ele é o que é e ela própria também beneficia do estatuto que o seu filho muito justamente alcançou, não é? Eu acho que a vida humana deve ser sempre defendida, não é? Em todos os casos. Não há nenhum caso em que a vida humana possa ser desprezada. O Papa Francisco falava muito das pessoas descartáveis, não é? E o Papa Francisco tinha até, porque é uma coisa também curiosa, declarações talvez das mais fortes do magistério da Igreja em defesa da vida. Quando esteve há pouco tempo na Bélgica, ele disse que os médicos, os profissionais de saúde que faziam abortos eram sicários. Não é? É uma palavra fortíssima, não é? Porque no fundo é um assassino pago, não é? Exatamente. O Papa Francisco diz que, não é? Portanto, o lado da Igreja está claro, é sempre o lado da vida, não é? E não é só o lado da vida, é também o lado da liberdade, não é? Tudo aquilo que é contra a liberdade de pensamento e contra a liberdade de expressão, eu acho que é sempre um mau caminho. Acho que é sempre um mau caminho. Acha que, de alguma forma, estas últimas décadas que foram vividas debaixo desta canga, deste peso, deste jugo, de termos que escolher as palavras, ter cuidado com as nossas opiniões, acha que isso pode estar a mudar? Sim, eu acho que sim, A verdade vem sempre ao de cima, não é? E, portanto, esta questão do ponto de vista científico não suscita nenhuma dúvida, não é? Portanto, aqui só há duas coisas para saber, se ali há vida humana ou não há, e há, e se a vida humana deve ser defendida ou não, e deve, não é? Portanto, não há, por mais subterfúgios, até do ponto de vista terminológico, a interrupção da gravidez, não é? Uma coisa que se interrompe é uma coisa que depois se pode retomar, aquela não é? Eu, aliás, tinha uma marca de livros que era muito sugestiva porque dizia interrupção voluntária da leitura. Sim, de facto, isso era mesmo uma interrupção voluntária da leitura. Punha a marca onde tinha ficado e depois retomava a leitura. Aqui não se trata da gravidez, trata-se de um ser humano, um ser vivo, não é um processo da mulher, mas é um novo ser vivo. E claro, não se interrompe, termina-se, não é? Isso é e até obviamente... a própria violência com que alguns desses atos são... Terrível, não é? E a vítima não é só a criança que não chega a nascer, é também a mãe, não é? Que sofre essa situação, que é um traumatismo muito violento e da qual muitas vezes não consegue ultrapassar, não é? E tem dificuldade em... Sr. Padre, mas o que é que nos diz uma sociedade que tem tanta preocupação com os animais e com a natureza e tanta displicência para com a vida humana? Exato. Sabe que o Chesterton, que é um autor que gosto de ler e que me parece de uma grande profundidade e de uma grande atualidade também, embora morreu há praticamente um século, não é? Ele dizia uma coisa muito curiosa, porque dizia: este tempo não é um tempo em que não há virtudes, mas em que as virtudes enlouqueceram. E é verdade, não é? Uma pessoa que estava a recolher assinaturas em defesa dos ninhos da águia, não sei das quantas, e as pessoas, de facto, assinavam um manifesto a favor da defesa dos ninhos da águia, não sei das quantas, depois levava também um baixo assinado para a defesa da criança não nascida, e muitos já não assinavam esse, não é? Quer dizer, faz sentido proteger uma raça de animais, com certeza, é ótimo que isso se mantenha, preserve, que se evite a sua extinção, com certeza, não é? Para podermos legar às gerações posteriores a mesma riqueza que herdámos dos nossos antepassados. Mas o mais importante é o ser humano, não é? E essa é a realidade que, em primeiro lugar, devemos preservar, que devemos defender. Por outro lado, e uma vez que estamos eu ia dizer mudança, mas há, de facto, alguma mudança no cenário político. Não quero falar de política com o senhor Padre, embora eu sei
que o Sr. Padre não se importa de conversar sobre isso, mas a questão é se realmente não estamos a chegar a uma fase onde a virtude do político é fazer políticas em favor do povo. E aquilo que nós vemos constantemente é fazer política em favor do partido e o povo fica a ver navios quando passam. Exato. Talvez sim, eu acho que esse é o caminho mais fácil da política, não é? Se quiser, o caminho do populismo, não é? O caminho da demagogia, não é? Que, exato, querer oferecer aquilo que as pessoas querem que lhes seja dado, não é? Mas creio que é um caminho falso e é um caminho que conduz a um beco sem saída, não é? De facto, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas esperam é encontrar políticos que sejam responsáveis e que tenham uma resposta séria para os grandes desafios. Não acha que há quase uma analogia, obviamente com alguma diferença, não é? Porque o Sr. Padre decide que toda a sua vida é dedicada à obra Sim. de Deus. Mas não há uma analogia entre um político que decide interromper, por exemplo, a sua atividade privada e vir servir o seu povo? Sim, eu acho que a vocação política é uma vocação muito nobre, não é? Mas se for entendida como vocação, ou seja, como serviço aos outros e como serviço ao bem comum. Se a pessoa entende a política como um instrumento da sua autopromoção ou da sua própria elevação, então temos o caldo entornado, porque essa pessoa não vai servir os outros, vai servir dos outros para o seu próprio interesse pessoal. E nesse sentido, creio que os políticos também, de alguma forma, devem perder a vergonha de afirmar a sua fé, neste caso, fé em Cristo, sim. Cristianismo. Acho que, de facto, o político pede a confiança dos eleitores. Para pedir a confiança dos eleitores tem que merecê-la. E para merecer a confiança dos eleitores tem que se dar a conhecer. É normal que isso aconteça. Claro que há aqui uma fronteira daquilo que é a vida privada, Sim, que obviamente claro. Não deve ser transposta, mas há também um direito, não é, de que tem o eleitor de conhecer aquela pessoa naquilo que são as suas opções. É que já cansa políticos agnósticos. Exato. E políticos não são nem do Sporting, nem do Benfica, nem do Porto, estão sempre numa fronteira qualquer. Ah, sou do Estoril. Sim, eu acho que há duas atitudes na política. Ou se está por ideais ou se está por interesses, não é? E há quem não tenha ideais para poder servir os interesses. Essa é bem vista, Sr. Padre, sim, senhor. Muito bem. Entretanto, para este ano e dentro daquilo que também tem sido a sua atividade, qual é que tem sido o foco para as comunidades que serve? E, claro, neste contexto de indefinição de crescimento económico, neste contexto onde, por exemplo, algo tão básico e tão essencial como a habitação é um desafio para as famílias. Bom, estamos num ano jubilar, né? Estamos num ano de esperança e eu acho que essa mensagem que nos surpreendeu na medida em que não tínhamos ainda a previsão de que o Papa Francisco nos deixasse e que viéssemos a ter um novo Papa, mas enfim, foi o que aconteceu. Não? Mas estamos num ano jubilar e estamos num ano de esperança, eu acho que é um grande desafio para todos nós. Não olharmos para a realidade numa perspectiva catastrofista ou triste, não é? Mas, pelo contrário, ver que, de facto, há também muitos sinais, graças a Deus, de um renascimento espiritual e um renascimento da fé. Ainda agora, recentemente, houve um dia de uma jornada, um jubileu, não é, do Patriarcado de Lisboa, aqui no Estoril, que correu, de facto, lindamente, com imensa gente a participar, e a manifestar uma fé viva e uma fé alegre, uma fé operativa, uma fé que, de facto, mexe as pessoas, mexe os ambientes e transforma, de facto, as realidades que toca. Eu acho que isso é o caminho que nós temos a seguir, uma fé que seja mais exemplar, que seja mais vivida, para que possa também transformar todas as realidades sociais. Há um episódio muito bonito que se atribui a Santo Agostinho, e estamos agora com Santo Agostinho na moda, porque é o Papa atual, é filho de Santo Agostinho, Leão XIV, e foi até o superior-geral da Ordem Agostinha, não é? E Santo Agostinho morre em Hipona, a cidade onde era bispo,
quando a cidade está rodeada dos vândalos, e não em vão vandalizar e destruir, não é? Portanto, os cristãos que estavam à sua volta, do seu leito de morte, estavam, coitados, não é? Destruídos, na perspectiva do seu bispo morrer, coisa que de facto veio a acontecer, e pior ainda, a cidade ser destruída, vandalizada, pilhada, saqueada por os bárbaros que a rodeavam. E naquele contexto, Santo Agostinho, que é de facto um santo absolutamente fantástico, mantém viva a esperança daquelas pessoas e diz-lhes: isto não é o mundo que está a morrer, isto é um mundo novo que está a nascer. Não é? Eu acho que é muito importante termos esta visão, não é? Há coisas, sim senhor, que nos perturbam, que nos desagradam, que objetivamente são negativas. Sim, com certeza, não podemos fechar os olhos à realidade. Mas isto também é o sinal de que há um novo mundo que está a surgir e temos que olhar para esse novo mundo com esperança. E acha que é no seio desta cacofonia, muitas vezes, de opiniões, onde a voz de Deus para o homem se pode tornar mais clara? Talvez. Sabemos que às vezes isso acontece, não é? Quer dizer, que às vezes é nestas circunstâncias que, de facto, o homem sente mais necessidade, não é? De recorrer a alguém que o possa escutar, que o possa ouvir. Contava-se na Polónia, no tempo, enfim, do regime dos países de leste, e que a Polónia era um país rodeado por países comunistas. E então houve um bispo que disse, na altura, nós não nos podemos virar para o leste, não nos podemos virar para o oeste, não nos podemos virar para o norte, não nos podemos virar para o sul. Estavam rodeados países todos da mesma ideologia. O único sítio para onde nos podemos virar é para cima, não é? Porque, de facto, é a única hipótese, a única escapatória que temos para esta situação. E, de facto, não é? O alto não lhes faltou e, graças a Deus, foi dali que surgiu a chama da liberdade, que acabou por incendiar todos esses países. Será, e ouviu há pouco a falar daquele encontro no Estoril, será de alguma forma isso um dos legados do pontificado de Francisco? Esta intervenção, esta participação, vamos nos juntar, vamos estar juntos, vamos conversar? Sim, creio que sim. Quer dizer, o Papa Francisco animava muito esse tipo de acontecimentos e com certeza que a sua mão estava muito presente também neste encontro, até porque começou a ser preparado quando ainda o Francisco estava entre nós, não é? Também não podemos esquecer aquela experiência tão positiva das Jornadas Mundiais da Juventude, iniciadas por João Paulo II, e que nos trouxeram um Papa Francisco a Portugal, há agora um ano, não é? Tivemos connosco 2 anos, foi de facto uma coisa fantástica, não é? Tê-lo connosco e tantas pessoas que vieram do mundo inteiro, não é? Para ter essa experiência de fé e também de comunhão, ou seja, de conviver uns com os outros, procurar mais aquilo que nos une e não tanto aquilo que nos separa. Sabe onde é que eu vi o impacto dessas jornadas? Eu estava a regressar de 3 semanas na China e quando entrei no voo em Istambul, porque eu fiz Beijing, Istambul, e depois fui ver a quantidade de t-shirts desse encontro que literalmente enchiam o avião. Senhor Padre, neste último minuto, que mensagem é que pode deixar de facto para um cristão no meio deste tempo que vivemos? Eu diria que de facto este tempo é um grande desafio, mas que devemos viver este tempo com grande confiança em Deus, não é? E também com grande dedicação ao próximo, não é? Há muitíssima gente ótima, muito boa, está à nossa volta, se calhar não nos olha com grande confiança, mas no fundo espera de nós um testemunho que seja um testemunho sobretudo coerente, não é? Ou seja, um testemunho em que as palavras estejam confirmadas pela própria vida, não é? E que procuremos manifestar aos outros a alegria da nossa fé, porque esse é o caminho também para o seu reencontro com Deus. Aquela extraordinária
simplificação de Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Senhor Padre Gonçalo Porto Carreiro, foi um gosto uma vez mais conversar consigo e obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado a si que nos acompanhou, já sabe que pode rever esta e outras conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube, vá lá, clique no sininho para receber a notificação, partilhe, mas olha, há quem goste de madrugar, ou seja, logo às 6 da manhã, a caminho do trabalho ou a caminho da escola para deixar as crianças, através das plataformas e do formato de podcast, pode, no seu carro, caso assim queira, ouvir as nossas conversas. Resta-me agradecer, dizer-lhe que amanhã estaremos de volta para mais um programa e hoje um abraço especial a quem não nos vê, mas ouve, o pessoal da Rádio Vida. Boa noite!